Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro. O Cruzeiro seguindo na preparação para o duelo de quinta-feira diante da equipe do Fluminense no Rio de Janeiro. O que vai fazer o técnico Leonardo Jardim, principalmente na questão da lateral esquerda e a busca por reforços no mercado? Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Cruzeiro dando sequência na preparação para o duelo diante da equipe do Fluminense. Quinta-feira, 7 horas da noite, Maracanã. Teremos aí um público legal de cruzeirenses, sempre no Rio de Janeiro. A turma comparece, claro que numa quinta-feira, 7 horas da noite, dificulta, mas os ingressos seguem sendo vendidos e o torcedor pode comprar com tranquilidade que quiser ir ao Maracanã. A preparação tem sequência hoje na Toca da Raposa 2 e aí vamos aguardar sobre a situação de William. Ontem ele foi reavaliado, estava bem melhor, uma pancada muito forte no jogo diante da equipe do Grêmio, mas o William não deve ser problema. A expectativa é de que ele possa atuar normalmente e aí é aguardar o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim pela ausência de Kaique. Tem o jovem Cauã Prats como lateral esquerdo de origem, mas o treinador disse, e é uma chance sim, de William começar ali na lateral esquerda com o Fagner jogando na lateral direita. Vamos acompanhar. Correndo por fora aí estaria Vidalba, que teria que ser deslocado da zaga, entrando o Jonathan Jesus. Essa é a hipótese hoje menos provável. De qualquer forma, o Leonardo Jardim tem hoje, tem amanhã para definir qual time começa. Nenhum outro problema de ordem médica. Ele ainda tem o retorno de Eduardo, que cumpriu suspensão na goleada sobre a equipe do Grêmio. E o Cruzeiro já iniciou a venda de ingressos para o jogo de domingo, hein? Depois do Fluminense na quinta, o Cruzeiro recebe o Juventude, domingo, 4 horas da tarde no Mineirão. Aí é horário legal, o pessoal do interior vai baixar em peso com as caravanas e teremos aí, com certeza, um grande público no Gigante da Pampulha, o Juventude que jogou nessa segunda-feira, fechando a rodada e derrotou o Sport, bem ali na parte intermediária da tabela na Série A do Campeonato Brasileiro. Matheus Gonçalves, ontem a gente trouxe com exclusividade, o Flamengo entrou em contato com o Cruzeiro informando que não pretende mais fazer a venda do atleta. 3,5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. O jogador deu entrevista, inclusive, no jogo que ele atuou no Sub-20, vitória do Flamengo sobre o Atlético Mineiro. Matheus Gonçalves marcou um bonito gol, inclusive, e ele disse que não estava sabendo, até aquele momento, da desistência do Flamengo e que até então estava tudo fechado, inclusive com a palavra dada pelo BAP, presidente do Flamengo, ao Pedro Lourenço. Tudo aquilo que a gente vinha noticiando e o jogador confirmou nesta entrevista no intervalo de Flamengo e Atlético Mineiro. O staff do jogador com o atleta, eles vão definir agora quais serão os próximos passos. O Matheus Gonçalves estava muito animado com a possibilidade de vir aqui para o Cruzeiro, tanto que já tinha acertado base salarial, tempo de contrato. Agora é ver se podemos ter aí uma reviravolta por parte do Flamengo. Terá que ter uma nova palavra, né? Se bem que a palavra já foi, já voltou, para voltar mais uma vez não teria nenhum problema. Claro que o Cruzeiro vai aguardar aí mais um período, porque tem muito interesse no atleta, é um pedido do técnico Leonardo Jardim. Enquanto isso, claro, outras conversas estão em andamento e o Cruzeiro trabalhando aí com paciência para tentar essas contratações no mercado. Falando de Caio Jorge, de saída, de chegada, já o outro perguntando assim, vai lá e paga os 100% do Matheus Gonçalves. Bom dia, novidades nessas negociações para sair e para chegar? Bom dia, CJ, bom dia aí para os amigos ligados aqui na 98. O Caio Jorge, a informação que a gente tem é que dificilmente o Cruzeiro aceitaria uma proposta, mesmo que com valores aí altíssimos. O Cruzeiro não pensa em negociar o Caio Jorge, sabe que
O atleta está aí bem valorizado, né, pelos gols no Campeonato Brasileiro, pela fase que ele vive na temporada, mas o Cruzeiro não pensa em nenhuma negociação, não chegou nenhuma proposta oficial até o momento e, pelo que a gente acompanha, se chegar aí, vai chegar e vai ser recusada. E acho até, acompanhei os colegas aí, o André Hernan e outros jornalistas, falando sobre o Zenit, né, da Rússia. Nem sei se o Caio Jorge pensaria, mesmo que as cifras sejam altíssimas, não sei se ele pensaria em ir para a Rússia. O Caio Jorge pensa seleção brasileira, né, com essa fase que ele vive. Acho pouco provável disso aí acontecer, você Jota. Pois é. E aí um torcedor nosso aqui agora, um ouvinte ou um telespectador disse, vai lá e compra o 100% do Matheus Gonçalves. Dado por encerrada essa negociação ou não? Você ainda acredita que se Pedro Júnior ou Pelaipe, enfim, forem lá e mexerem o caldo, pode sair alguma coisa? Acho que agora depende do Flamengo, né? O BAP aí, o próprio jogador confirmou tudo aquilo que a gente trouxe de informação, né? Que existia aí a palavra dada pelo presidente do Flamengo ao Pedrinho, ao Pedro Lourenço, e ele mudou. E até acrescentando, o Flamengo, eu acho que o Flamengo estava esperando o jogo contra o Grêmio. Se tropeçasse, aí o jogador iria, né? Porque o Flamengo descobriu ontem que o Cruzeiro é um rival do Flamengo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Foi essa a justificativa dada pelo BAP, a diretoria do Cruzeiro, para não fazer o negócio. 8 milhões, que era a pedida inicial, aí eu já acho que não vale do CJ. O Cruzeiro estava comprando dentro de uma lógica de um atleta que hoje não está nos planos do Felipe Luiz, né? Senão ele não estaria jogando sub-20 do Flamengo. Mas aí, pagar a totalidade, eu já acho um risco. Comprando metade, você pode trazer o garoto, trabalhar, valorizar, e seria bom para o Flamengo também, né? Já que não vai usá-lo. Agora, ô Samuca, internamente, essa não vinda do Matheus Gonçalves caiu muito mal lá para os dirigentes? Você tem algum tipo de informação? Os caras ficaram pé da vida, que tinha uma conversa já entre presidentes, algum acerto ali, e que essa desistência tenha causado algum mal-estar? Porque a partir do momento em que você dá uma palavra, né, e o Pedro Lourenço, ele trabalha muito com isso, né? Já tentou aí uma aproximação no início do ano, ajudando lá o presidente do Flamengo, que tinha acabado de assumir, pagando o Fabrício Bruno até antes da hora, mandou um pix de 7 milhões de euros, e aí você rompe um acordo assim, né, de palavra. Eu acho que é uma atitude muito feia, né, para presidente, de presidente para presidente. Vamos ver como o Pedro Lourenço vai encarar isso aí, e o que o staff vai fazer também, né, porque o garoto já estava com a cabeça aqui no Cruzeiro. Não sei se isso vai ter como ter uma reviravolta. Se tiver, o Cruzeiro tá pronto aí com um Pix de 3 milhões e meio de euros do CJ. Obrigado. Mais alguma novidade ou ainda não? Obrigado, Paradinha? porque não é pra ser o Pix, não. Pra mim, obrigado pela participação, obrigado pelo Pix, quem sabe. Porque o Samuca tem condição de fazer um Pix pra mim tranquilamente de 3 milhões e meio de euros, viu, Samuca? Não custa nada. Hoje tem. Hoje, graças a Deus, você tem condição. Vai falando. Vai, né? Vai que o universo escuta. Mas vai nenhuma que acontece. Mas nenhuma novidade, não? Sobre janela, nada, né? Por enquanto, parado. Não. Por enquanto, não. Beleza, a gente se encontra então no 98 Futebol Clube, 98 Esporte, segunda edição. Rapidamente, Lautaro, Grêmio, alguma coisa? O Grêmio tentou por empréstimo, né? O Cruzeiro só aceita venda. Então tá. Só venda. Viu, Capitão? Beijo pra você, Samuca. Valeu. Valeu, um abraço. Valeu, abraço. Mas bora falar do Matheus Gonçalves, Milton. Vamos lá. A gente trazia essa informação na 98 FM desde a jornada de domingo, de que o Cruzeiro tinha um acordo por 50% dos direitos do jogador. O Cruzeiro pagaria 3 milhões e meio de euros à vista para ter 50% do Matheus Gonçalves. Foi um acordo que foi finalizado pelo Pedrinho e o BAP, Luiz Eduardo Batista, presidente do Flamengo. Os dois presidentes tomaram conta dessa negociação e chegaram nesse acordo. O Cruzeiro também tinha um acordo com o Matheus Gonçalves. Inclusive, até tinha ligado pro Gabigol para conhecer, para saber mais sobre o Cruzeiro, sobre Belo Horizonte, sobre como funcionam as coisas por aqui. Gostou do que conversou e estava com a cabeça no Cruzeiro. Na cabeça do Matheus Gonçalves, ele seria jogador do Cruzeiro até o final desta semana. Inclusive, ele enfrentou o Sub-20 do Atlético, atuando pelo Sub-20 do Flamengo, e ele foi pego de surpresa pela repórter depois do jogo, que perguntou para ele se ele já estava sabendo que o Flamengo desistiu da negociação, e ele até revelou que ficou sabendo pela moça, ele até chama ela de senhora, né? Pela senhora na hora, e que na cabeça dele já estava tudo acertado, que ele sabia que o Pedrinho e o BAP já tinham fechado o negócio. Mas o Flamengo deu pra trás. E o que aconteceu, Milton? O Flamengo deu um vácuo aí no Cruzeiro de 2 dias. Sem famoso resposta. ghosting. Deu um ghosting, né? Falou, vamos encontrar? Vamos. Beleza. Vamos, beleza. E aí nunca apareceu. E aí não apareceu. E quando apareceu com a justificativa de que não era o ideal reforçar um concorrente ao título. E baita concorrente, que tá ali fungando no cangote, né? É aquela mesma desculpa do, eu vou ter que dar banho no meu peixe. Mas eu acho que é o seguinte, eu acho que a pressão da torcida, a pressão do torcedor do Flamengo, muitos chiaram com isso aí. Você acha? Acho. Mas é exatamente isso, a informação é exatamente essa. Que não só a torcida, viu, Milton, mas o conselho do Flamengo também. Ficaram incomodados com a
transferência do Matheus Gonçalves, achavam que o Flamengo poderia conseguir negociar uma forma melhor para viabilizar uma saída do Matheus, e aí fizeram uma pressão danada em cima do BAP e do Boto, diretor de futebol do Flamengo, e aí é o mesmo caso que aconteceu com, até separei o nome do jogador aqui, o Mike Johnston, do West Bromwich. A gente até trouxe essa nota, que é o jogador irlandês da segunda divisão da Inglaterra, que o Flamengo estava praticamente certo com ele. O cara já tinha passagem para o Rio de Janeiro para assinar com o Flamengo. O Flamengo soltou, a notícia saiu, e aí a cobrança da torcida e do conselho fez o Flamengo desistir da negociação. A gente também trouxe aqui no 98 Futebol Clube uma nota sobre o print que vazou do Pedro, sobre a negociação do Pedro. Um print com um sotaque português, com o português de Portugal nas mensagens, falando de uma possível saída do Pedro, que o Flamengo tentaria negociar o Pedro. Depois da repercussão negativa, também vieram a público falar que o Flamengo contava com o Pedro, tudo isso, claro, antes da fala do Felipe Luiz. Então, mais uma vez, o BAP e o Boto sendo influenciados pela pressão de conselho, pela pressão da torcida, e aí deram pra trás, roeram a corda no negócio que tinham apalavrado com o Pedrinho. Mas se não tá no papel, né, se não botou no contrato, né, gente? Não tem jeito, a palavra é você Gente, confiar. mas não aprenderam até hoje, não? Você já confiar. é a terceira vez, a terceira negociação. Já é menos de um ano que o Cruzeiro embarca nessa aí. Porque teve a primeira do Dudu, né? A primeira do Dudu. Teve uma outra no começo do ano, que eu não vou recordar qual foi, mas teve essa aí também. Não, é o zagueiro lá do Vélez. Isso aí. Mas o do Vélez, assim, o Cruzeiro não falou que, assim, as Não, nenhuma pessoas das vezes o Cruzeiro falou. o Cruzeiro oficialmente não falou, mas assim, o do Vélez, em momento nenhum o Cruzeiro chegou a avançar no acordo. O Cruzeiro Ele já tinha decidido tudo, velho. Mas o Cruzeiro tinha tudo certo com o Valentim Gomes. Não tinha com o Vélez. Então vou comprar seu carro, então. Dessa vez, o Cruzeiro tinha tudo certo com o Matheus Gonçalves. Já tinha tudo acertado com o Flamengo, faltava assinar os documentos. E aí, na hora de assinar, o Flamengo falou, não quero mais. O do Vélez era o valor. Os caras aumentaram a pedida, velho. De repente, quando o Cruzeiro já estava tudo certo. Na hora que chegou o Vélez, não, a gente passou pra tanto. Aí o Cruzeiro, mas aí... Exatamente, eles mudaram a conversa no meio caminho. Eu acho o seguinte. 3 vezes. O Cruzeiro não tá errado em abrir o negócio ou em não fechar o negócio se o que foi combinado não foi cumprido pela outra parte. Exatamente. Mas esse negócio assim de contar com o ovo no furico da galinha e já sair falando, não, vamos, e começar a espalhar, e sair o nome, já saiu o nome pra todo mundo, não sei o que. Botar no papel, né? É a terceira vez em menos de um ano. Não, mas o Cruzeiro em si não falou isso abertamente. Abertamente não, Milton, mas falou, Mas você tem, a gente apura e nós é que falamos Não aqui. importa. Você, aberto. que já é velhaco no jornalismo, você sabe, você apura com o clube, apura com outro clube, Mas pro apura com clube? pessoas próximas ao jogador, O clube com não anunciou, não. agentes Mas não interessa. envolvidos na negociação. Não Você interessa. apura com várias pontas na negociação, digo. E aí, no caso que interessa é, se o Flamengo soltou, essa negociação vai chegar. O que nós estamos falando não é se vazou ou não vazou, se foi o Cruzeiro foi para a imprensa e disse, a assessoria falou, quem apurou bem. A questão é, antes, põe no papel, não importa. Se tá, é uma proposta, põe no papel. Fizemos, o Flamengo topou, então vamos lá logo assinar. O que ficou esperando esse tempo todo, já que já tem histórias, recentes, casos parecidos, em que, justamente por não ter colocado no papel, a não ser que o Flamengo lá atrás tenha dito, não vamos colocar nada no papel, porque já estava definido o valor, 50%, 3 milhões e meio. O jogador já tinha acertado com o Cruzeiro, tem até salários. Bom, e aí ficou esse ato, esse espaço até o Flamengo dar para trás agora. É isso que a gente tá falando. Se vazar ou não vazar, não interessa se já tiver no papel. Agora, que se dane, estão falando. Não, o Cruzeiro tá seguro aqui. Pronto, acabou. Mas aí que tá, o Cruzeiro estava nesse processo. O Cruzeiro no final de semana é isso que eu negociou falei. qual seria o Flamengo, valor e qual seria a porcentagem. O Flamengo no começo queria 8 milhões para liberar o jogador. O Cruzeiro e o Flamengo foram negociando, chegaram na casa de 50% por 3 milhões e meio. Depois como vai ser o pagamento? O Cruzeiro queria dividir isso em 3 vezes. O Samuel trouxe essa informação pra gente. Seriam 3 parcelas pagas ao longo de um ano, mas o Flamengo queria o valor à vista. Negociaram, beleza, vamos pagar à vista. O próximo passo é o quê? Vamos fazer os exames médicos no jogador, porque o Cruzeiro já tinha tudo certo com o jogador. Vamos ver se o jogador tá saudável, tá apto a vestir a camisa do Cruzeiro. O jogador tinha um jogo ontem pelo Sub-20 do Flamengo. Foi acordado que ele poderia fazer esse jogo. Ele jogou, né? Foi pro jogo. Foi. Ele chegaria depois, inclusive fez gol, né, Gui? Chegaria essa semana para fazer exames médicos e assinar com o Cruzeiro. Tava tudo dentro de um prazo normal de uma negociação, dentro do que é normal de uma negociação, e o próprio Leonardo Jardim falou sobre isso na coletiva após o jogo. Ele foi questionado sobre entradas e saídas de jogadores no Cruzeiro, e aí também citando o Matheus Gonçalves, vamos ouvir o que o Leonardo Jardim havia dito. Em relação ao mercado, eu já vos disse mais do que uma vez, mas vou voltar a falar, este mercado é totalmente diferente dos mercados anteriores. Acho que a equipa, o Cruzeiro, os seus jogadores estão provando dentro de campo que o grande núcleo do Cruzeiro está cá, não é? Pronto, e depois o mercado para sair, tem que haver convites para sair. Nós não vamos colocar os nossos jogadores, os nossos ativos na prateleira. A gente tem que, se tiver que sair, tem que haver convites para sair. E para entrar também é igual, porque eu costumo dizer, uma contratação há 5 momentos. Há um momento que a gente tem que ter interesse em contratar, quem vende tem que ter interesse de vender, o jogador tem que ter interesse em vir, tem que haver um acordo entre clubes para ele vir e a seguir tem que assinar os papéis. Mas às vezes, antes de assinar os papéis, há uns que desistem.
Por isso, destes 5 momentos, o último é que é o fundamental. E quando não tiver o último resolvido, não existe contratações nem de entradas nem de saídas. É aquela situação, ainda não está na quinta fase dos papéis assinados. Por isso, toda a gente pode desistir antes, pode não haver acordo, tudo isso pode acontecer antes. Então tá aí, Gilbert. E nesse momento, o Cruzeiro não vai aumentar a pedida, não vai pagar mais. O Cruzeiro já tinha tudo acordado. Então, o Matheus Gonçalves só iria vestir a camisa do Cruzeiro se realmente fosse o que tinha sido combinado, o que tinha sido apalavrado entre os presidentes. Então, agora, como o Flamengo deu pra trás, o Cruzeiro não vai mexer na negociação. Estão falando ainda de o empresário do Matheus tentar ainda convencer o Flamengo dessa negociação, mas acho que vai ser muito complicado. E o Cruzeiro tá extremamente incomodado, desapontado com a falta de palavra, de confiança, faltou ser sujeito homem, né? Como diz o pessoal, porque se deu a palavra, claro. O que importa é a caneta no papel, que o Leonardo Jardim falou. Mas estava palavrado entre os dois presidentes. O Felipe Luiz já tinha aprovado a transferência, o Boto já tinha aprovado a transferência. Vou te falar onde está o problema. Deu ruim. Sabe onde está o problema nessa história? A tabela de classificação. Ah, nem nada. É a tabela. Só que o Flamengo, ô Henrique, Vou te a gente falar, conhece. tá um negócio muito barato. Lá no Rio, ó, os caras olham e falam assim, pô, o Cruzeiro tá aqui, mesmo número de pontos. Mas o Tudo Cruzeiro bem tá que aí tem um desde o jogo. começo do ano, velho. Não, tá, cara. Não tá desde o começo do ano. Tá, não, você Não forçou. Não tá, Forçou não tá gostoso desde o começo do agora. ano. É concorrente, o Cruzeiro é concorrente direto do Flamengo na conquista do título. Gilbert, o Cruzeiro Não tem dá 6 pros- vitórias e um empate, não tem nenhuma derrota no campeonato. O Cruzeiro não virou concorrente ao título depois de vencer o Grêmio. É, mas uma coisa é Quando você foi tá começar ali, a ó. negociação, o Cruzeiro já era Você tá ali no quinto candidato ao lugar, título. quarto lugar, disputando. Hoje, o Cruzeiro tem o mesmo número de pontos do Flamengo. Então, cara, é óbvio que essa discussão, ela é interna lá, mas ela acontece. Olha, esses caras aqui estão brigando com a gente pelo título. A gente já viu isso em várias ocasiões. Cara, não vou fazer um negócio porque eu não vou reforçar um concorrente meu. Isso acontece o tempo todo. Você quer saber de uma coisa? Dizem que o Red Bull Bragantino está oferecendo um cascalho a mais pelo Matheus Gonçalves. Está oferecendo um dinheiro a mais. Daqui a pouco, onde está o Red Bull? Não está muito longe também, né? No terceiro. Não está muito longe. Todo mundo com praticamente o mesmo. Daqui a pouco a gente vai ver se ele vai pintar no Red Bull Bragantino ou não. Esse negócio eu acho que não tem a ver com a tabela, até porque o Cruzeiro tem 8 vitórias, assim como o Flamengo, tem 3 empates, assim como o Flamengo, e tem uma derrota a mais só. Uma e ou os dois duas? estão 1 ponto. Eu- O Cruzeiro tem 2 derrotas e o Flamengo tem uma no campeonato. Queria ou três? dizer a vocês, Ô, Autório, beleza? beleza, só dizer Sumido, hein, de velho? experiência, que eu tô no Peru. Tô no Peru. Isso. Tô no Peru. Quando é a seguinte, palavras no Brasil não valem nada. É. Se fosse no Japão, palavras Tá louco. valem mais do que uma assinatura. Essa é a diferença. É verdade, é verdade.